Sejam bem-vindos ao Escola de Líderes, esse é o nosso segundo episódio. Esse episódio é um oferecimento de Solutier Marketing, uma equipe especializada que sabe colocar a sua marca em evidência. Temos também a nossa advogada Carmina Santos, excelente advogada na área trabalhista. Se você tem dúvidas, se você está com alguma causa, procure que ela pode te ajudar. Temos também a Clínica de Celular Ilha, equipe mega especializada em reparos e vai trazer o seu celular, seu computador, seu tablet de volta à vida. E por último, mas não menos importante, o estúdio Voz da Ilha Podcast. Ele é o responsável por estar fazendo isso acontecer, né? E nós agradecemos muito essa oportunidade de estar nesse espaço. E vamos ao que interessa, que hoje eu tô com ela. Primeiramente, minha amiga, né, psicóloga. Eu falo que ela tem um dom de agregar pessoas. Isabelle Damasceno. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Você e sua família são mais que amigos, né? São irmãos meu e do meu esposo, de verdade. É uma honra estar aqui. Vamos começar, eu quero a Belle, né, porque a Isabelle, tá, gente? Belle, porque a gente é acostumado. Mas a Isabelle pelo olhar da Isabelle, porque o que eu falei aqui é o olhar do amigo, do irmão Maicon. Sim. Né, mas quem seria a Isabelle pela Isabelle? A Isabelle pela Isabelle, eu acho que é a pessoa que ama pessoas. Isso é um ponto, assim, da minha vida. Como você disse, eu amo agregar, eu amo tudo que envolve o ser humano, né? E eu uso as minhas ferramentas enquanto pessoa e enquanto profissional para isso. Então, eu sou uma pessoa que ama pessoas. Eu acho que isso me define bem. E eu esqueci de falar, mas eu faço questão de citar aqui, professora também na área de psicologia, de saúde mental. Sim. Né? Ela é cheia dos dons, gente. Eu gosto muito de estudar, eu sempre falo que eu sou bem nerd, né? Eu sou psicóloga, tenho algumas especializações e agora também sou pedagoga, né? Sou pedagoga em formação, estou na faculdade no ISERJ, né? Que é uma faculdade muita referência no Rio de Janeiro de educação. E sou professora, né, de saúde mental aí nas turmas técnicas. Do grau, inclusive temos uma história, né? Foi o Michael que me abriu essa porta e acho que foi uma das maiores oportunidades da minha vida. Já mandando um beijo para os meus alunos, que eu sei que eles vão ver, porque isso mudou muito a minha vida mesmo, né? Então, assim, eu me descobri enquanto professora. Já tinha tido experiências, né? Porque quando a gente cresce dentro do ambiente religioso, né, principalmente da igreja, nós somos incentivados a isso, né? Muito. A falar em público, a perder o medo. E eu acho que isso é uma coisa incrível, uma das maiores contribuições que a igreja dá para um ser humano, né? Então, eu aprendi a falar na igreja, pregar na igreja, cantar na igreja, né? E aí ficava sem vergonha. E aí, eu já tinha dado aula, enfim, em escola dominical, e aí me vejo dando aula para jovens e adultos. E aí, quando eu me vejo na profissão, eu falo, não, então eu vou estudar para me capacitar melhor para isso. Então, estou lá e estou muito feliz. E isso também tem um elo com a nossa história, Com né? certeza, minha amiga. E o assunto de hoje, gente, é inteligência emocional. Eu falo sobre inteligência emocional nas minhas palestras, mas nada melhor do que um profissional na área que está ali altamente capacitado para isso. A inteligência emocional, ela cai hoje no popular, acho que no senso comum, e muita gente acha que sabe o que é inteligência emocional pelo que ouviu falar, ouviu no YouTube, né, algum coaching, alguém da área ali falando, mas, minha amiga, me fala ali a definição, porque eu tenho inteligência emocional como o seguinte, é utilizar as emoções certas, nos momentos certos e na intensidade certa. Né? Porque eu vejo que muita gente fala assim, dá a sensação de reprimir a inteligência emocional, você ser inteligente emocional é você reprimir ali as suas emoções. Eu acho que não é isso, eu falo que eu acho por conta
que eu vou jogar essa bola para você, que é da área, né? Sim. Se eu tiver divergindo aí, pode falar, fica à vontade, mas me fala aí o que é a inteligência emocional de forma, né, técnica, né, no que ela realmente é. Sim. Eu costumo dizer que eu gosto muito de usar palavras e formas de explicar práticas, né? Bem professorinha mesmo, pra gente entender. Quando a gente pensa que alguém é inteligente numa área, significa que ele estudou bastante essa área, né? Então, quando eu penso em inteligência emocional, é aquela pessoa que sabe, ela simplesmente sabe das suas emoções, sabe sobre si e sabe manusear de uma forma que ela use da melhor forma possível em todos os ambientes, né? E isso só se dá através do autoconhecimento, que a gente vai falar mais pra frente. Mas inteligência emocional é isso, é você saber o que é, como funcionam as suas emoções e administrá-la, né? E colocá-la em prática da melhor forma possível. Então, em determinada situação, você vai precisar usar mais a sua raiva, vai precisar usar mais a sua alegria, vai precisar usar mais o seu medo, enfim, né? Ou menos, falando aí das emoções básicas, né? Então, inteligência emocional é isso, pra mim. Não, maravilha, cara. E condiz muito com o que eu estava pensando, porque, por exemplo, não tem como eu estar lidando com uma situação, por exemplo, de uma injusta agressão, né? E falar assim, não, tá tudo bem, eu vou sair daqui. Não, isso não vai funcionar. Você precisa de ser enérgico, você precisa ali, né, combater isso de alguma forma. Sim. E você, né, reprimindo isso ou tentando fugir, não, muitas das vezes não consegue ou nem é o certo a se fazer. Sim. Eu detesto essa ideia de reprimir porque eu acredito que isso até seja prejudicial à nossa saúde, não? Sim. Emoções reprimidas viram doenças. Doenças, transtornos mentais, que vamos colocar aqui entre aspas, né? Coisas que nós teoricamente não vemos. Assim como vira também doenças no nosso corpo, coisas mais visíveis, ok? Então, como nós chamamos de doenças psicossomáticas. Então, pessoas que, por exemplo, aparece um roxo do nada na pele, o olho treme, a mão treme, até doenças mais graves, tá? Me atrevo a falar, como câncer, como tumores. Isso pode ter uma origem, né? Há estudos que provam, né, que defendem que pode haver uma origem emocional. Então, nós temos alergias emocionais, nós temos problemas gástricos, né? Úlceras, gastrite emocional, e tudo isso vem do reprimir. Reprimir as emoções, não administrar bem as suas emoções. Então, as emoções, elas são mais importantes do que a gente imagina. E eu acho interessante que agora a gente está valorizando mais isso. Eu acho que foi ano passado, né, que mudou, ou foi esse ano, não me lembro bem a data, mas que mudou a legislação trabalhista com a questão do cuidado emocional do profissional. Estamos em setembro, que é o setembro considerado setembro amarelo, que é um Sim. mês que é voltado para isso. Então, Sim. acredito que a gente tem progredido em relação a isso. E a gente tem falado agora, né, muito na forma geral. E nosso canal tem muitos líderes, voltado para líderes. Qual a importância da inteligência emocional justamente para essas pessoas que estão em cargos de liderança? Seja, né, em instituições religiosas, sejam, né, empresariais, sejam até dentro da família, que pai e mãe é líder dentro de Sim. casa, né? Sim. Bem, eu vou falar algo que é difícil. Mas eu acho que, primeiramente, eu preciso dizer que nem todo mundo nasceu para ser líder. E isso é uma coisa muito forte, né? Porque há pessoas que querem a liderança, pelo cargo, pelo status. E pessoas líderes natos, existem lideranças que são aprimoradas. Todas as lideranças devem ser aprimoradas. Mas há pessoas que têm mais facilidade, que é muito natural. E outras que precisam desenvolver, como tudo na vida. Tem gente que é natural para matemática, tem gente que é natural para psicologia, tem gente que é natural, enfim, para outras ciências. E outras pessoas precisam desenvolver e podem se tornar ótimas também. Acho que a primeira questão que eu diria era que nem todo mundo é líder. Mas
na nossa vida nós somos colocados em posições de liderança, né? Por exemplo, como você citou, pai e mãe, né? Nem todo pai e mãe tem essa liderança nata, mas já tá ali, é pai, é mãe, então ele é um líder. Ele precisa liderar dentro daquela casa, né? Daquele contexto. Então, acho que o principal para um líder é o autoconhecimento. Se a gente não se conhece, a gente não sabe o poder e as fraquezas que nós temos. Então, o principal para um líder é o autoconhecimento. E eu percebo que nos últimos tempos isso tem sido incentivado de certa forma, né? E o autoconhecimento não deve beirar ou parar no egoísmo, né? Eu sou assim, me aceitem, acabou. Não é sobre isso. É sobre se conhecer, perceber os seus pontos positivos, seus pontos negativos e aprimorá-los, né? E um líder, seja num ambiente religioso, num ambiente empresarial, ele precisa entender que a diferença dele é que ele está às vezes em destaque, mas ele deve ser humilde, deve ser empático, né? Deve ser uma pessoa acessível, né? Para que as pessoas precisam ter acessibilidade a ele, né? Para poder falar, para poder corrigir, para poder se expressar, né? Então, há muitos pontos aí que a gente vai falando, mas eu acho que o principal é saber os seus pontos positivos, negativos, né? Isso só vem através do autoconhecimento. E autoconhecimento é muito difícil. Esse ponto que eu queria levantar, por quê? Todo mundo se fala que se conhece, porém a gente vive numa sociedade muito agitada. A gente está aqui, eu já vim de uma atividade laboral, você daqui a pouco vai para a sua atividade laboral e a gente tem que desempenhar, né, ali com processos, ferramentas, tem as nossas cobranças, a nossa casa para cuidar, marido, esposa. Porém, o autoconhecimento, né, eu não tenho um conhecimento de como eu vou reagir numa situação de um assalto, a menos que eu fui assaltado alguma vez. Ou numa situação mais, né, de emoções mais afloradas, eu não tenho esse autoconhecimento, eu não posso dizer que eu tenho porque eu não passei por aquela situação. E muito do conhecimento que as pessoas têm hoje na verdade eu chamo de autorreflexão. E não, eu acredito, né, aí na minha pouca profundidade do assunto, que não é o autoconhecimento que a gente precisa ter. Sim. Eu acredito que esse autoconhecimento venha de, né, profissionais da psicologia, né, avaliando, você conversando, por quê? Existe aí no senso comum que psicólogo é médico para maluco. E isso atrapalha muito o nosso desenvolver, né? E esse preconceito, eu acredito que, graças a Deus, tem caído, porém ainda é uma realidade. Como é que eu adquiro esse autoconhecimento? Terapia, bastante terapia. É importante você falar isso, né? Porque a profissão da psicologia ficou muitos anos estigmatizada, né? Terapia para maluco, para louco. E aí eu sempre costumo dizer, o que é louco, né? Porque loucura é muito abstrata. Loucura de acordo com cada sociedade, você vai ser pontuado. Então, há coisas, por exemplo, eu sempre digo para os meus alunos que se fosse há um tempo atrás, eu estaria presa num manicômio porque eu ia ser considerada louca. E um dos motivos, né, por exemplo, é que miopia já foi considerada uma doença mental. Oxe! Então, a maioria de nós estaríamos presos, né, os míopes aí. Assim como outras questões, né? Então, o que é o louco, né? Eu costumo dizer, tô dando só essa introdução para responder sua pergunta, que a gente não tem nenhum problema de ir num clínico geral, num cardiologista, num ortopedista, no dentista, né? Que são doutores que têm a sua área. A psicologia, ela é essa área, né? Eu sou uma doutora, entre aspas, das emoções. Eu estudei muito, né? Sobre emoções, sobre comportamento. Na verdade, na faculdade de psicologia, a gente estuda tudo que é inerente ao homem.
antropologia, sociologia, filosofia, biologia, tudo, né? Então, mas já quando nós estamos sentindo alguma coisa interna, nós levamos para outras áreas e achamos assim, não, eu não sou maluco, não preciso de psicólogo. Sendo que todos nós precisamos, né? E o autoconhecimento, ele vem através também da terapia. Eu entendo que num país como o nosso, muitas das vezes é difícil ter acesso à terapia, né? Infelizmente, a terapia ainda é um luxo. Nós somos muito poucos no SUS, né? Às vezes as consultas não são, né, acessíveis para determinadas pessoas, mas tem outras formas também da gente conseguir adquirir autoconhecimento. E isso que você traz da autorreflexão é importantíssimo, mas um ponto que eu gostaria de falar é que nós precisamos escutar aqueles que estão conosco, né? Escutar a nossa família, escutar os nossos amigos, pessoas em que nós confiamos. Ah, Isabelle, mas às vezes a minha família não gosta de mim, a minha família só fala coisas ruins. Tudo bem, procure pessoas que te amam, que você confie e pergunte sobre os seus defeitos. Pergunte sobre as suas qualidades. Porque quando a gente ouve também, e óbvio, a gente tem que estar bem para escutar, porque às vezes nós escutamos coisas que a gente não gosta ou nem imaginou, a gente precisa filtrar e trazer para a nossa vida, né? Dentro da terapia, isso muito superficialmente acontece também, né? Você traz questões, você vai trazendo questões e você vai percebendo e ouvindo qual é a sua responsabilidade nisso. Então, no primeiro momento dentro da terapia, a gente acolhe, né? Os primeiros meses é um momento de acolhimento. Que dor é essa? O que está acontecendo? E depois, né, no processo terapêutico, a gente convida o paciente a pensar, ok, temos uma questão, o que você vai fazer com isso? Né? E como que você pode usar essas ferramentas para lidar com isso? Então, o líder, né, ele sempre vai passar por isso. Eu tenho um problema, eu tenho um liderado rebelde, me foi designado uma tarefa que eu não tenho capacidade, que eu não me sinto bem. Beleza, você tem um problema. O que você vai fazer com isso? Às vezes eu não consigo respeitar figuras de autoridade porque eu tenho problemas familiares. O que você vai fazer com isso? Né? E o líder, ele vai receber essa pessoa. Sim, o tempo inteiro. O tempo inteiro. E o líder também, principalmente quando a gente pensa em locais religiosos, tá? Na igreja, o líder, ele vai ser colocado num papel de pai, de mãe. E é muito importante a gente não cair nisso, né? De trazer uma paternidade que não é nossa, né? Então, é o meu pai na fé, minha mãe na fé, tá tudo bem, ok? Isso é natural, a gente se identifica com as pessoas. Mas é importante resolver suas questões com seus pais naturais, né? Seus pais biológicos. E eu acho importante até, né? Que quando Deus fala honrar pai e mãe, ele não disse que era o pai e a mãe que a gente gostava. O pai e a mãe que a gente escolheu. Sim, ele fala ali consanguíneo. Consanguíneo. Então, a gente às vezes precisa resolver nossas questões com as nossas famílias. 1, pra gente se curar. 2, pra gente se libertar de muitas questões emocionais. 3, pra gente conseguir ser um bom liderado e um bom líder. Vou aproximar um pouco. Então, passa por muitas dessas questões, né? Eu vejo que a gente vai usar ali a metáfora da cebola, né? São várias camadas que você tem que passar ali para você realmente conseguir o autoconhecimento, né? E se a gente tem, né, questões lá atrás, e aí eu tô falando de pai e mãe, né, porque eu sou psicanalista, acaba que a gente sempre cai no pai e na mãe, mas questões lá atrás, no casamento, com o filho, etc., a gente vai ferindo outras pessoas, né? Porque a liderança, ela acontece para algumas pessoas, né? Pessoas que buscam isso, tem pessoas que acontece. E aí você se vê como líder e vê reproduzindo comportamentos que às vezes te feriram
mas você está ferindo outros porque você não foi cuidado nessa área. E aí entra a terapia, né? Entra outros pontos, né? Enfim, que podem ser utilizados também dentro da igreja. Mas é isso. Você falou aí do SUS, da parte de como a gente conseguir autoconhecimento de forma, né, de terapia, forma em busca de um profissional. Sim. E você também afirmou que não é tão fácil. Infelizmente, a gente não tem um acesso com facilidade. Sim. E um ponto que você levantou que eu achei interessantíssimo e aconteceu comigo, e acontece na verdade, né, de ouvir as pessoas que estão ao seu redor, porque eu tenho uma fala às vezes muito firme, né? Você me conhece, já viu eu liderando grupo, a gente já esteve junto, né, na igreja. Eu tenho uma fala firme e quando a gente está em atividade, eu sou muito focado ali na tarefa, né? E muitas pessoas falam assim, cara, você é grosso. Mas, cara, e na minha cabeça não era grosso. Sim. Na minha cabeça eu estava fazendo o melhor para que a tarefa acontecesse, né, e a equipe andasse. Mas não, eu estava sendo grosso. E quando eu comecei a parar e ouvir as pessoas, pô, tu é grossinho pra caramba, cara, tu é uma porta às vezes. Eu falei assim, cara, não, então eu tenho que melhorar isso. Sim. Né? E aí a gente entra na autorregulação. Porque era um comportamento que afetava o meu grupo como um todo. Sim. Afastava, porque um líder ignorante, ou grosso, ele afasta as pessoas, ele não agrega. E não é a função do líder, né, ali desagregar, mas muito pelo contrário, ele tem que agregar as pessoas para que elas funcionem bem e, né, entreguem o seu melhor. E eu tive que me autorregular. Ver quais eram os pontos de paciência que eu, né, não tinha, até que ponto minha paciência ia, o que eu poderia fazer ali para respirar, contar até 10, não dar uma resposta de imediato. Isso foram todas ferramentas que eu fui desenvolvendo, né, sem terapia, porém ouvindo as pessoas, ouvindo que estavam ao meu redor. O feedback, né? Exatamente. Muito importante um feedback. E essa autorregulação, e aí eu deixo essa pergunta, né, para você, como é que a gente consegue? Tipo, tenho ali o autoconhecimento, eu escuto as pessoas que me amam, que eu tenho certeza que não estão querendo o meu bem, mas eu preciso transformar isso em algo prático. Sim. Eu preciso ouvir isso e gerar uma mudança de comportamento. Sim. Com a terapia, eu acredito que seja menos difícil. Vou colocar menos difícil porque fácil não é. Sim. Porque na terapia você vai ter ferramentas, você vai ter um acompanhamento, né? Você vai ter o compromisso, porque é custoso, custa tempo, custa, né, energia. Sim. Né? E quem tenta ali meio que, cara, eu preciso melhorar, não tenho condição, e como a gente consegue transformar isso em prático, na autorregulação? Sim. Acho que o primeiro ponto é a gente querer, né? Querer é o 90% do processo. Porque há pessoas que têm esse feedback, que entendem que são grosseiras, que são, por exemplo, né, dando o seu exemplo, mas não querem mudar. Ah, isso não... Eu sou assim e acabou, né? Síndrome de Gabriela. Síndrome de Gabriela. Nasci assim, vou ficar assim. Ai, que triste, né? A gente viver essa vida e não mudar, e não evoluir de certa forma, né? Eu acho que a gente tem... Acho que uma das principais ferramentas é que todo dia a gente tem chances. Então, todo dia você tem chance, usando você como exemplo, né? De ser menos grosseiro. Então, não começa com grandes atos, começa com pequenos atos, sabe? De se perceber, de falar, não, peraí. Eu acho que pra gente se autorregular, porque muitas das vezes a gente se autorregula pelo outro, né? Não por si. Porque pra você tava falando normal, né? E eu costumo até dizer, acho isso interessante, que nós temos 3 polos, né? A grosseria, a omissão e o meio, que é o ideal, que é a assertividade. Então, a gente não deve se omitir, porque isso causa doença, isso faz muito mal, né? E é até crime, é considerado até crime em algumas situações, né? Omissão de socorro, por exemplo. Sim. E a gente não deve ser grosseiro, falar o que quer, do jeito que quer, da forma que quer.
A assertividade é esse equilíbrio. É falar o que precisa ser falado, mas da melhor forma possível. Todos nós vamos tender para um lado ou para o outro. Ou a gente tende a ser grosseiro ou a gente tende a ser omisso. E todos nós temos que lutar bastante para estar na assertividade. Inclusive eu, né? Por quê? Porque às vezes o que é muito óbvio para mim não é para você. Sim. E às vezes, não, eu não vou falar porque não vale a pena. Não, porque, fulano nem vai me entender. Não, precisa ser falado. Então, o diálogo, ele é o ponto principal. Então, todos os dias a gente tem uma chance de ser menos grosseiro. E isso é o mais difícil. Com o nosso marido, com a nossa esposa, com a nossa família, com o nosso vizinho. Entende? Com o nosso liderado que está perturbando ali, que está mandando mensagem. Então, todos os dias a gente tem a chance, né? E quando se é uma pessoa omissa também. Todos os dias a gente tem a chance de falar um pouco mais. Eu lembro de uma situação, rapidamente, uma paciente minha que ela trabalha muito essa questão, né? O medo de falar, sendo muito omissa. E eu lembro que um dia, ela já está há uns meses em terapia, ela virou para mim e falou assim: Beli, você não sabe o que eu consegui. A farmácia errou o pedido dela. E ela não faria isso se fosse outro tempo. Ela foi na farmácia, ela não brigou, ela não gritou. Ela foi na farmácia e falou: olha, tá errado aqui. A farmácia foi resolver o problema. E ela ficou muito feliz, porque isso foi uma grande vitória para ela. Porque antigamente ela ficava com prejuízo e ia embora. Ela não tinha coragem nem de falar. Porque como que eu vou falar? Ai, meu Deus, eu vou magoar, eu vou ser maltratada. Ou as pessoas vão me achar um porre, vão me achar chata. E ela teve a oportunidade naquele dia. Ela falou: não vou ser omissa. E não era um grande prejuízo. Entende? Porque pode se pensar: nossa, era um prejuízo de milhares de reais. Não era, porque a gente precisa começar pelo pequeno. E foi uma grande vitória quando ela conseguiu ir lá, voltar na farmácia. E antigamente ela pedia para outra pessoa resolver, que é o esposo, e ela falou assim: não, eu vou lá resolver. E ela foi e resolveu. Uma coisa simples, mas de muita vitória. Então é isso, todos os dias a gente tem chances, né? Aí a gente pode trabalhar a terapia, a gente pode trabalhar o autoconhecimento, respirações, várias técnicas, né? Mas eu acho que o principal é você querer e trabalhar no pequeno, né? A gente não precisa trabalhar no grande, a gente precisa começar no pequeno e ir evoluindo. Eu acho que é isso. Então, eu achei bem interessante, e aí eu vou levantar esse ponto agora, que você falou da grosseria e da omissão. Sim. E o ponto de equilíbrio na assertividade. Sim. Isso funciona para todas as emoções? Todas as emoções eu tenho ali um ponto de equilíbrio? Eu diria que nós temos... eu gostei muito quando você falou sobre... acho que você não usou essa palavra, mas mais ou menos a dosagem da emoção, né? Eu acho que cada emoção precisa de certa dosagem, então vai ter um ponto de equilíbrio em cada situação. Então, e aí que seria... A autorregulação seria encontrar justamente esse ponto de equilíbrio. Dentro dessa situação. E é isso que complica, né? Porque vou botar todas as minhas emoções em 50, por exemplo, de 0 a 100. Não vai funcionar. Por exemplo, vou dar um exemplo muito bobo, mas uma pessoa próxima a mim perdeu uma pessoa. Aí você tá no enterro. Aí você recebe uma notícia muito legal. Você tá feliz, mas você precisa dosar a sua felicidade, porque naquele local você tá lidando com pessoas que estão tristes. Da mesma forma, você está numa festa de aniversário, num casamento, e você recebe uma notícia ruim. Não estou dizendo que você não pode ter suas emoções, mas você precisa dosar aquilo. Você vai acabar com a festa porque você recebeu uma notícia ruim? Ou porque você não gostou de alguma coisa? Olha como entra bastante no nosso dia a dia, né? Então, às vezes, a gente até perde o momento porque a gente acha que algo aconteceu e as nossas emoções, elas desregulam. Uma coisa que é muito simples, mas é muito didático, é aquele filme Divertidamente, né? Eu amo aquele filme. E as nossas emoções estão sempre assim, brigando pelo botão. E às vezes a raiva quer dominar, e o medo quer dominar, enfim, a ansiedade quer dominar, 1000 coisas. Mas a gente precisa encontrar um equilíbrio. E não existe uma emoção chamada equilíbrio.
É no dia a dia que a gente percebe, né? É no dia a dia, as coisas vão acontecendo. Então, por exemplo, se você sabe que determinada coisa te irrita, você deve evitá-la. Não tem como evitar, como é que você vai lidar com isso? Eu não gosto de pessoas que mastigam alto. Aí você tá na sua firma, trabalhando, na hora do almoço, um bando de gente mastigando alto. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Tem coisa que a gente consegue evitar, tem coisa que a gente não consegue. Então, existe um equilíbrio para cada situação, para cada emoção. E isso Não é uma ciência exata. não né? é. Porque, por exemplo, se a gente pensar no medo. O medo é uma emoção que muitas das vezes ela é tratada de uma forma negativa, né? Sim. Uma outra coisa, emoções não são... não devem ser vilanizadas. Elas existem por uma razão. Eu acho muito interessante, por exemplo, quando, né, a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Então você pode se irar, né? A raiva, ela é uma ferramenta muito importante. A gente não deve reprimir, porque raiva reprimida gera muitos problemas. Mas é a forma como você vai lidar com a raiva, entende? E eu acho que essa emoção tá aí justamente pra gente aprender o nosso domínio próprio, né? Porque tem gente que tende mais pra isso. Então, o medo, por exemplo, que eu tava falando. O medo é uma emoção que nos protege de muitas coisas. Sim. Desde pequenininhos. Então, o medo da altura, né? Enfim, o medo de um bichinho, enfim, né? Ele nos protege. Mas medo em excesso nos paralisa totalmente. Então, você não anda mais, você não faz mais nada, né? Você não vive. Então, tudo que te paralisa, tudo que está te prejudicando e trazendo sofrimento, possivelmente é um transtorno mental. Então, as emoções são lindas, são válidas, elas só precisam ser bem administradas. Cara, isso que tu tá falando tá lembrando uma coisa que eu vi essa semana, que eu achei sensacional. Você não precisa reagir a tudo. Sim. Nem tudo é com você. Sim. E aí eu acredito que entra muito nessa questão da autorregulação, Sim. de eu identificar aquilo que realmente me afeta, que é pra mim, e que eu preciso gastar energia com aquilo. Sim. Porque, um vendedor que não vende, eu sou líder desse vendedor, isso vai me afetar. Sim. Mas se eu sou do setor pedagógico, vamos imaginar aqui numa escola que a gente estava falando, sou do setor pedagógico, não sou do comercial. Aquilo vai me afetar se eu não tiver aluno. Mas eu não tenho que reagir, então eu não tenho que ir lá meter o bedelho no comercial, eu sendo do pedagógico, porque o cara não está vendendo. Sim. Isso aí é uma relação entre o vendedor e o líder dele. Uhum. Mas eu sou coordenador pedagógico, preciso de aluno entrando. Beleza, você fala com a direção. Sim. Mas e se também você não no primeiro momento você não quiser falar, você não tem que reagir a isso. Exatamente. Não é um problema que está te afetando diretamente. Sim. Então, é a gente escolher as nossas lutas nesse sentido. Eu acho isso extremamente interessante, né? Quando a Bíblia diz, por exemplo, já basta cada dia o seu mal. Eu acho isso, assim, poético. Porque sim, todo dia nós teremos nossos problemas, nossas questões, o nosso mal. Qual é o mal de hoje? Eu não preciso ficar catando, sabe? Tem gente que gosta de catar problema, questões. E há pessoas que acham que tudo é sobre elas. E a maioria das coisas não é nada sobre a gente, tá? É sobre o outro, assim. E num linguajar bem claro, né? Bem raiz de cria, cada um segura seu B.O., né? Cada um tem que saber o ponto que lhe convém. Então, às vezes, a gente quer catar, né, problema de outro departamento, de outro setor, né? E aí a gente acha também que tudo é com a gente. Ai, nossa, porque estão fazendo isso para me prejudicar. Tem uma frase, assim, até um pouco mais forte, que é: se dê a devida desimportância, né? Que, assim, as pessoas têm questões. E mesmo se for com a gente, o que a gente vai fazer? Se é verdade, se alguém fala algo sobre você e é verdade, é verdade. Se alguém fala algo sobre você e é mentira, é mentira. Sim. Mas a gente quer se justificar, e eu vejo muito isso no mundo das redes sociais, sabe?
Às vezes a gente sempre quer se justificar. Ou então fulano postou um story porque ele achou a frase legal. Exatamente. E aí eu tô vendo, eu já não tô bem naquele dia. Ah, não, postou pra mim. Foi pra mim. Foi indireto. Né? Às vezes a pessoa posta sobre assunto A e você não concorda, você concorda com B. E você vai na rede social do amiguinho do A e falar, sendo que é uma rede social, né? Tá pra todo mundo ali. Então, assim, pra que você vai perder seu tempo e sua energia com isso, sabe? Vamos gastar com a gente, no sentido de, não na forma egoísta, mas para regular nossas emoções, para cuidar dos nossos, né? Para fazer aquilo que importa. Então, eu vejo muito isso, sabe? Há uma guerra, assim, sabe? De narrativas. Eu preciso falar, eu preciso falar, eu preciso falar. E às vezes a gente não precisa falar nada, não. A gente só precisa não reagir. E tá tudo bem, né? Como líder, eu vejo que e isso é um outro ponto, é um outro pilar, né, da inteligência emocional. Sim. Porém, ficou muito, não sei se eu posso falar vulgar, né, a ideia, que é a empatia. Eu, quando fui estudar empatia, eu procurei a fundo porque é algo que está batido, né, todo mundo fala, caiu no gosto popular. Sim. Né? E quando eu fui estudar, eu falei assim, cara, não é tão assim quanto as pessoas estão pensando. E isso para um líder que vai estar recebendo, por exemplo, vamos lá imaginar um líder que recebeu o grupo logo de manhã para trabalhar. Cara, vai ter pessoa que dormiu bem, vai ter pessoa que dormiu mal, vai ter pessoa que brigou com a esposa, com o marido, vai ter pessoa que veio da comunidade numa segunda-feira, né, que ouviu o baile funk a noite inteira e não tá com paciência nenhuma. Sim. São pessoas que umas vão saber administrar suas emoções melhores que as outras, isso é natural. Sim. Mas eu, como líder, tenho que meio que vir ali, tentando regular todo mundo. Pô, cara, não é por aí, não. Você precisa... Né, algumas pessoas vão precisar de que eu injete mais energia e outras pessoas vão falar assim, abaixa a bola que não é por aí. E para um líder fazer isso, ele tem que ser empático no sentido real da palavra. Sim. Né? Hoje, e aí eu vou só dar o sentido do senso comum e você, por favor, complemente com que a empatia realmente é. Porque no senso comum fala assim, é se colocar no lugar do outro. E aí, todas as vezes que a gente se pensa em se colocar no lugar do outro, a gente vai usar aquela frase, se eu fosse você... É a frase de quem tenta se colocar no lugar do outro. Eu acho até nobre. Porém, quando a gente começa com essa frase, certamente a gente vai falar besteira. Eu aprendi isso. Eu parei de usar. Quando eu estudei o que era empatia em si, né? E eu usava muito, porque eu falei assim, cara, se eu fosse você... Aí depois eu falei assim, não, se eu fosse você, eu tava fazendo a mesma coisa. Eu falei, vai. Porque a empatia não é tão somente se colocar no lugar no outro, não é? Olha... eu dou muitas aulas que passam pela questão da empatia e eu detesto esse tipo de reducionismo, né? Porque reduziram a empatia a isso. Te falta empatia. Porque empatia. Vamos lá. A empatia, no muito, muito, muito simples, é sim se colocar no lugar do outro. Mas, primeiro eu preciso saber o que esse outro é. O que é colocar no lugar do outro, né? E essa frase, eu uso justamente essa frase de se eu fosse você, para explicar que não tem como. Você nunca vai ser a Isabelle e eu nunca vou ser o Michael. Então, a empatia, ela passa pelo... E não é sobre a minha opinião. É sobre eu entender que o Michael, dentro da história dele, dentro do calçado dele, caminha desta forma. Por mais que eu, Isabelle, não concorde, não goste, não ache legal, etc. É isso. A gente não precisa nem gostar de uma pessoa pra gente ter empatia, olha só. Né? Porque é só você compreender, porque isso é muito difícil, mas é você compreender que aquela pessoa, ela faz aquilo porque faz sentido dentro de quem ela é. Daquela história dela, daquele contexto. A empatia é entender que faz sentido para essa pessoa, por mais que não faça para mim.
E certas coisas jamais farão, porque eu não tenho a mesma vivência que aquela pessoa. E aí se tornou uma coisa muito banalizada, né? E a gente continua sem empatia, mesmo falando muitas coisas. Então, não é também sobre aceitar tudo, não é sobre concordar, mas é sobre entender o próximo. Mas para entender o próximo, a gente precisa se entender, né? E aí a gente volta lá no autoconhecimento. E aí volta de novo nisso. E eu sempre explico, né, que a apatia é você não sentir nada. A simpatia é você sentir coisas boas. E a empatia é você tentar, exatamente no EM, né, entrar naquilo ali. Então, é você entender que, por exemplo, vou usar exemplo, né, da minha sala de aula. Quando eu estou numa sala de aula, eu estou lidando com 20 a 30 jovens adultos totalmente diferentes. Com idades diferentes, com realidades diferentes, com cansaços diferentes, né? Com emoções diferentes. Então, é eu tentar trazer o equilíbrio dentro da minha aula, toda aquela galera. Então, eu puxar aquele aluno que não fala tanto, mas quer falar, quer se expressar. Eu dar uma freada com muito carinho naquela pessoa que se expressa demais, porque ela precisa se expressar demais, mas acaba atrapalhando o colega, né? E aí você mediar conflitos, né? Fazer entender que uma pessoa pensa de uma forma por conta disso e a outra pessoa pensa de outra forma por conta disso. Eu passei por uma situação dando uma aula que a gente tocou num tema muito, muito delicado e uma aluna levantou e falou muito enfaticamente contra esse tema. A outra aluna falou que concordava com o tema e isso se tornou uma ameaça ali, quase que uma briga. E a gente teve, né, eu tive que mediar isso e fazer que elas duas entenderem que elas discordavam veementemente uma da outra, mas isso não significava que elas eram inimigas. E que uma não é ruim e a outra boa. Elas são pessoas. Pessoas têm atitudes ruins e atitudes boas, né? A gente tem que lutar sempre para ter atitudes boas, mas a gente tem atitudes ruins também no nosso dia a dia. Então, é você trazer esse equilíbrio, né? E uma pessoa empática, ela também precisa ter muito cuidado de sofrer tanto pelo outro que não se cuida, né? Ter empatia também não é pegar toda a carga do outro, né? Todas as bagagens e falar, vem cá, deixar que eu levo. Não, é você entender que o outro tem a responsabilidade dele também, mas que você tá ali estendido, né, pra acolhê-lo. E uma última parte que eu gostaria de falar sobre empatia é que ela, na minha concepção, é um músculo que precisa ser treinado. Então, ninguém nasce e fala, ai, que lindo, eu sou super empático. Há pessoas que têm mais facilidade. Há pessoas que não. Mas ela é um músculo que precisa ser treinado. Então, diante das adversidades, diante de estar em contato com o outro, e nós vivemos numa sociedade, estamos sempre em contato com o outro, nós vamos ser desafiados a exercer isso. E entender que, às vezes, um funcionário chega no 110 e tem outro que chega no 220. Eu sempre costumo dizer que eu sou do 220, que acorda dando bom dia pra vida, pra todo mundo, pego o meu cachorro no colo, a vida é linda, e o meu marido acorda 110. Geralmente casa, tá? Um acaba estando com o outro. Não, ele precisa de um tempo ali pra ele. E eu, vambora, a vida é linda. E ele assim, Isabel, pelo amor de Deus, 7 horas da manhã. E é isso. Isso é verdade, porque no meu caso, eu sou 220. Eu tenho aqui minha esposa que tá aqui nos bastidores. Né? Ela já é ali o 110, né, amor? Sim, então, geralmente o 110 ele casa com 220, sabe? E acaba tendo um equilíbrio. É interessante que depois que a gente vai convivendo, que a gente vai entendendo um ao outro, a coisa se regula, ela acaba se autorregulando, porque você vê que você não pode ser 120 ou 220 o tempo todo, e a pessoa também que é 110 vê que ela também não pode ser 110 o tempo todo. A gente é muito desafiado pelos nossos parceiros, né? Pelas pessoas mais próximas da gente. Então, a gente precisa vencer esses desafios, né? No sentido de se autorregular mesmo,
Então, Sim. isso é importante. Eu vejo como o líder, e aí o líder ele tem que lidar com isso tudo, Sim. né? Eu bato muito na tecla que nem todo bom técnico, ele é um bom líder. Sim. Nem todo cara que vende muito, ele vai ser um bom gerente de vendas. Sim. Porque quando você sai da posição, o cara é um ótimo vendedor, eu estou usando o exemplo do vendedor porque é mais ali no Sim. nosso dia a dia. O cara é um ótimo vendedor, bate meta, super meta, mega meta, mas ele tem a técnica da venda. Quando você se torna líder, você tem que ter a técnica da venda para passar para os seus vendedores, porém você tem que ter essa habilidade De de administrar. administrar as emoções, de administrar as pessoas, as vivências que essas pessoas teve, e essa habilidade social, Sim. muitas vezes o cara vai ter que desenvolver na marra. E se você não buscar ali uma especialização, buscar estudar o comportamento humano, me desculpa, mas a sua liderança vai ser fracassada. Sim. Ela está enfadada ao fracasso. Sim. E aí eu te pergunto, né, como líder, se é saudável chegar, né, e comunicar abertamente para a pessoa, assim, por exemplo, vamos supor que a pessoa chegou ali extremamente irritada, brigou com o marido em casa, quando saiu no portão pisou no cocô do cachorro, o ônibus atrasou, tudo isso aconteceu, ela já chega ali uma pilha de nervo, e eu vejo que quando ela chega, ela traz essa energia para dentro da equipe. Sim. E briga com todo mundo dentro da equipe. Sim. Aí você acha saudável chegar o momento de eu chegar, chamar essa pessoa num canto e falar assim, filhão, olha só, vamos lá, o que aconteceu? E ele vai contar a história dele. Sim. Briguei com o marido, briguei com a esposa, pisei no cocô do cachorro, o ônibus atrasou e aconteceu. Ele vai vomitar ali, Sim. né, destilar ali todo o motivo dele estar ali desregulado. E aí eu chegar pra ele e falar assim, cara, olha só, eu entendo, porém você está em um ambiente profissional, você precisa desenvolver o seu dia de trabalho, eu não vou te mandar para casa, poderia até, porque você está desequilibrando a equipe, porém não vou fazer, mas eu preciso que você volte a si. Porque senão você vai atrapalhar o seu dia, o dia da equipe, e isso não vai ser saudável para ninguém. E daqui a pouco você está mal visto. É interessante eu chegar e fazer essa abordagem? Eu acredito, e eu estou perguntando por isso, eu estou perguntando se seria saudável, porque é o que eu acredito como correto. Você não exclui a pessoa do grupo, você não, né, maltrata aquela pessoa, mas você tem que falar para ela, ô filhão, olha, a realidade é outra. Sim. A realidade não é essa que você está enxergando. Você está enxergando pelos olhos da tua emoção. Sim. Você está enxergando pela lente do que aconteceu com você no início do teu dia. E tentar trazer essa pessoa a se autorregular desse jeito é algo saudável, não é? E o que também não seria saudável, porque é bom, eu acho interessante a gente trazer esse exemplo, porque é justamente também o que não fazer, né? Sim. Falou. Como eu posso te ajudar? E aí a gente vai analisar. Às vezes a pessoa quer ir para casa, isso não é possível, não é possível. Às vezes é uma questão que nós podemos ajudar, não sei. Mudar de horário, enfim, alguma questão assim. Dá o dia como banco de horas negativo e depois ela alguma recupera. forma. Há coisas que nós não podemos ajudar, são problemas emocionais e tal. Você já procurou ajuda? E aí tem que ser de uma forma muito delicada, né? Pra pessoa não achar que a gente tá chamando ela de nada. Mas se eu não posso ajudar, quem é que pode ajudar? Né? Esse é o pensamento. E falar, olha, eu entendo tudo isso que você tá passando. Posso fazer isso, ou não posso fazer isso. Eu peço para que você tire 10 minutinhos, vá ao banheiro, tome um café. E quando você se sentir melhor, você volta aqui e a gente continua o trabalho, tá bom? Tá bem. Então, essa técnica eu acho que ajuda muito, né? Eu não lido muito com empresas, mas com os alunos, por exemplo, isso é uma técnica que eu sempre faço. Tiro de sala e não é sai da sala, é tipo, fulano, você pode vir aqui comigo. Regulo, vejo o que... Ouço, né? Vejo o que está acontecendo e trago, né? Então, a gente precisa perceber como a gente lida melhor, de certa forma, com as pessoas,
e como essas pessoas também, né? Tem gente que vai chegar pra você e não vai te contar que pisou no cocô do cachorro, ela só vai falar assim, nada não. Nada não, mas assim, eu tô sentindo que você tá um pouco arisca, isso e isso. Tá acontecendo alguma coisa? Eu posso ajudar alguma coisa? Não, não tá acontecendo não. Aí a pessoa tá bloqueando. Então, tudo bem, não tá acontecendo, mas eu tô sentindo isso, acho que tá prejudicando a equipe. Vou te pedir pra você tomar uma água, tira o almoço agora, entendeu? Tira seus 20 minutinhos, vai e respira pra pessoa se autorregular. A gente também não consegue regular a pessoa, né? Isso é um ponto. Nós, psicólogos, líderes, professores, pastores, o que seja, a gente só consegue ir até um ponto. Então, a pessoa precisa trilhar o outro, né? Mas a maioria das pessoas, pela minha experiência, ela quer ajuda. Então, a gente tem que ter cuidado para não se sobrecarregar também, né? Achando que aquele problema é nosso e ter mais aquele problema. Mas ajudar com as ferramentas que dá ali, né? Naquele momento. Então, isso é importante. Vai muito também do líder ter esse feeling, né? Sim. E é onde eu falo que não tem como. Se você adquirir um cargo de liderança, seja ele dentro de uma igreja, seja ele dentro de uma empresa, ou como a gente falou anteriormente, dentro de casa, você vai ser pai, vai Sim. ser mãe, você tem que entender que sua vida vai mudar. A partir do momento que você está com pessoas sobre sua responsabilidade, né, não é mais você por você, Sim. mas é você por aquela equipe, por aquele grupo de pessoas. Sim. E quando a gente pensa em família, é muito importante, né? Porque muitas das vezes nós viemos com muitas mazelas e dores e traumas e questões, e isso é jogado nos filhos, né? Então, por exemplo, eu já ouvi de pessoas que falam assim, olha, eu percebi que eu não estava bem quando a minha filha fez uma coisa errada e eu bati muito nela. E eu percebi que aquele bater não era porque ela errou, era porque eu estava estressada. Meu Deus. E isso acontece, isso é a realidade de muitas mães, né, de muitos pais. Então, a gente precisa se autorregular para a gente não machucar outras pessoas, até que literalmente, né? Então, assim, ela falou assim para mim, ela falou, olha, eu percebi que eu estava jogando nos meus filhos as minhas dores, os meus traumas, as minhas questões emocionais. E estava passando do ponto. A gente vive isso diariamente. Você está falando, está me avivando uma história. Não lembro de como essa história chegou até mim, mas a história é a seguinte. Um filho, a mãe o tempo todo pagando estudo preparatório para ele ir para a escola naval. E correspondendo, estudando, se matando, foi para a escola naval, fez, se eu não me engano, são 4, 5 anos de escola naval, fez. Só que no dia da formatura, na noite de formatura, ele me pega o cap e o diploma, entrega para a mãe e fala, isso aqui é o seu sonho, está realizado. Amanhã eu vou pedir baixa e eu vou viver a minha vida. E aí você vê que nessa história tem muita falta de inteligência emocional. Sim. Da mãe durante anos, porque para você chegar a uma escola naval, fazer os 5 anos de escola naval, chegar... Sim. É anos de falta de inteligência emocional para lidar com o direcionamento do filho. Sim. Você vê que ela tem um problema psicológico muito grande de apego, Sim. porque ela não quer guiar o filho, ela determinou a vida do filho. Sim. Durante todo esse período. E agora o cara tá com, né, não sei qual foi a idade, mas já com uma idade mais avançada, Sim. vai ter que começar do zero. Vai começar a viver o sonho dele, né? Sim. E isso acontece muito enquanto pais e mães, de colocarem expectativas na criança que são sobre eles, né? E a gente precisa entender, né, o que aquela criança é apta. Porque há crianças que você olha e fala, caramba, essa criança desenha como ninguém. Mas todo mundo quer botar a criança para ser matemático, sabe? Sei lá, para ser engenheiro. Onde dá mais dinheiro. Há pessoas que nem falam direito, não tem uma oratória legal e querem colocar para fazer direito, para fazer, né? Ser advogado. Como? Se essa pessoa não tem aptidão para aquilo. Não estou dizendo que não tenha capacidade, eu estou dizendo que não tem aptidão.
Então, muitas pessoas frustradas, né? E é o que você falou, o cara que vende muito nem sempre vai ser um bom gerente. Porque cada um tem... E às vezes um bom gerente não vai ser um cara que vende muito. Porque são coisas diferentes, né? Tá ali perto, mas são coisas diferentes. São processos diferentes. Exatamente. Ali, né? Se a gente pensar, por exemplo, no âmbito eclesiástico, né? Da igreja, enfim, há pastores que pregam muito. Eles têm o dom da palavra, da oratória. Há pastores que são ótimos administradores. Sim. Né? Há pastores que são ótimos de liderar, né? Uma questão assim mais administrativa. Outros já ali na parte de evangelistas, são evangelistas natos. Exatamente. E a maioria dos líderes, principalmente religiosos, querem fazer tudo muito bem. Não, isso é impossível. Sabe, né? Ter tudo para si. Sim. E aí estão uma sobrecarregados, sobrecarregam suas famílias, suas emoções e etc. Quando a gente tem que distribuir. Eu sou professora, sou psicóloga, mas eu não sou boa em tudo. Eu preciso escolher algumas coisas, estudar, ver as minhas aptidões e ser. Então, assim, eu não sou uma boa psicóloga infantil, por exemplo. Eu não trato de crianças. Por quê? Porque eu acredito que a minha abordagem psicanalítica não cabe a crianças. E tá tudo bem. Tem outros profissionais. Eu indico outros profissionais. Eu acho que o grande lance é justamente você entender que não vai ser bom em tudo. Exatamente. E tá tudo bem, porque tem gente que não consegue, vai tentar e não vai conseguir. E aí ferra a cabeça, eu sou um bosta, não sirvo mais para pastorear, já que eu não consigo ser um pastor que administra, que ganha alma, que prega, né? E isso, na verdade, quando a pessoa tenta fazer isso, só aumenta os casos de depressão, de suicídio. Não sei se você acompanhou o dado, mas é até importante levantar isso aqui, de pastores que se suicidaram. Muito grande. E isso aumentou durante algum tempo. Sim. Os líderes religiosos, na verdade, os locais religiosos, há muitas pessoas doentes mentalmente. E eu não estou falando isso como um estigma, eu estou falando isso porque a sociedade está doente. Nós estamos com altos índices de depressão, de ansiedade. A igreja faz parte da sociedade, então há pessoas dentro da igreja que estão. Sim. E aí tem dois viés, né? Um que vai espiritualizar tudo e vai tratar como uma questão espiritual, demoníaca e etc. E eu não acho que é o caso. Assim como vai levar para um outro lado, às vezes, que vamos só ignorar. E aí a liderança e os seus liderados estão super doentes, passando por muitas questões, né? E aí chegam no ápice da dor, que é a tentativa do suicídio. E a gente ainda não tá falando sobre isso o suficiente, sabe? Ainda é tratado de forma muito, assim... velada. E tá todo mundo doente, porque tá todo mundo sobrecarregado, porque não sabe lidar com as suas emoções, porque não confiam, porque uma das grandes questões do líder também é que é difícil encontrar um líder que confie em outros. Sim, porque... E você não precisa confiar numa pessoa só que é também um líder, que tem que ser melhor que você. Você pode confiar num liderado também. Isso que é importante, porque pessoas maduras vão saber separar. Eu acho que a questão também, e tenho estudado, até estudei isso, tive uma aula ontem de teologia, é justamente essa questão da maturidade. Sim. A gente encontra muitas pessoas imaturas em cargos de liderança e essa imaturidade não permite que elas aceitem a ajuda, que elas aceitem orientações, e isso é muito complicado. Sim. Mas se falando de líder, né, acho que não tem outro exemplo na história, e esse exemplo é Jesus. Nos carregamos ele até hoje. É o fundador do cristianismo, como a gente conhece, enfim. Foi um grande líder, e eu quero que você me fale um pouco, né, de como a gente consegue fazer essa análise, aí se tratando de até uma análise profissional ali da inteligência emocional que Jesus tinha e como ele demonstrava isso. Como é que você vê isso na figura de Jesus? Eu acho que Jesus, primeiramente, ele não teve medo das emoções dele.
Então, se ele tá virado, ele quebrou lá o templo, porque estava errado. Se ele estava sofrendo, tá na Bíblia o quanto ele estava sofrendo ali, né, no jardim do Getsemane. Se ele estava feliz numa festa, ele estava feliz numa festa. Se ele estava passando por momentos de dor, ele chorava, como ele perdeu o amigo dele, né, Lázaro. Então, assim, Jesus não tinha medo dos sentimentos dele. Eu acho isso muito bonito. Eu acho que tem muitas coisas nas entrelinhas que a gente consegue aprender com ele. Da mesma forma, eu acho que Jesus era um cara muito assertivo, sabe? Ele sabia como falar, quando falar, entendeu? Com cada discípulo era diferente, porque cada discípulo tinha uma personalidade. Então, vamos pensar em Pedro, né? Pedro era difícil, né? Pedro era genioso. As palavras mais duras que Jesus falou foi para Pedro, porque Jesus sabia que Pedro aguentava. Existia muito amor na relação deles, mas também existia muitas palavras pesadas, porque Jesus sabia que Pedro aguentava e sabia que Pedro precisava. Da mesma forma que João, que me parece ser um cara um pouco mais sensível, né? E ele falava, né, que ele era o discípulo amado, então, assim, ele tinha uma questão, assim, Jesus fala, a narrativa dele é muito interessante. Ele falava de forma diferente. Sim. E uma coisa que eu queria trazer, que há uns estudos aí que falam que os discípulos, eles eram adolescentes. Sim. Então, cerca de 16, 15, 17 anos. Pedro, que era um pouquinho mais velho, porque era casado já, né? E aí a adolescência, ela é uma coisa muito recente na história da humanidade, né? A humanidade não tinha essa concepção. Ou você era criança ou você era adulto. Mas isso historicamente, sociologicamente, mas biologicamente continuavam sendo adolescentes, cheio de hormônios, cheio de opiniões, cheio de tudo muito desregulado. E eu acho que Jesus também ajudou muito eles a se tornarem esses homens, né? De meninos para homens. Então, Jesus é um grande exemplo de muitas coisas. Mas eu acho que eu destacaria esses dois pontos. A assertividade e o quanto ele não tinha medo das emoções dele. Eu vejo ele como muito autêntico em tudo. Sim. Você não via ele copiando os mestres da época. Sim. Se ele tinha que falar, ele falava o que estava errado. Se tinha que também acolher, ele acolhia. Ele acolhia quem precisava de acolhimento. Sim. E batia em quem precisava. Sim, era mais duro quem sabia. Até porque você não vê Jesus, assim, batendo no povo, né? Nas pessoas, assim, comuns. Porque eram pessoas comuns. Então, ele usava uma linguagem comum, usava as parábolas, né? Mas ele falava de uma forma diferente com a liderança religiosa da época. Porque Jesus, é isso também, né? Até vi o tio Carlos falando, né? É ser louco pros loucos, enfim. Eu acho que é ser simples pros simples, né? E ser acadêmico para quem é acadêmico. Então, ele puxava mais daqueles que tinham se colocado nesse local, né? De eu vou liderar e que estavam subjugando essas pessoas mais humildes, né? Então, Jesus falava de uma forma com o povo e falava de uma outra forma com os religiosos. Você não vê Jesus quebrando a praça, nem a casa das pessoas, porque elas estavam pecando. Mas Jesus quebra ali o templo. Vira as mesas, vira as mesas, parte mais enérgica ali, sim. Porque eles estavam, enfim, fazendo algo errado ali, um comércio da fé. Exatamente. Então, Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo e para quem ele estava fazendo. E eu acho que isso é fundamental na nossa liderança. Eu falo nossa porque você está dentro de turmas e tal. É você ser intencional. Sim. É você pegar a pessoa que você está precisando cuidar e você cuidar dela sabendo o que você vai fazer. Não é, vou agir assim e vou ver o resultado. Sim. E para isso é muito dedicação. Você vê que Jesus se dedicava às pessoas. E o que funciona para um pode não funcionar para outro, né? Eu tenho uma aluna, é até engraçado, que ela adora fazer trabalho em cartaz. Ninguém gosta de fazer cartaz hoje em dia. Peguei uma turma agora que odiou, e eu botei para fazer cartaz.
E ela faz cartaz. E toda vez que eu tô com a turma dela, eu abro para que ela faça cartaz. Porque ali ela mostra os dons dela. Ela desenha, ela pinta, ela faz cartazes bonitos. E outras pessoas vão pegar os slides e vão fazer. Então ela se sente bem fazendo cartaz. O que me custa corrigir o cartaz, né? E isso não é sobre cartaz, isso é sobre muitas coisas na nossa vida. Mas é justamente isso, é eu saber abrir concessões porque o outro vai se sentir bem. Sim. Porque nós seres humanos a gente não gosta de fazer um trabalho ruim. A gente quer fazer um trabalho legal. Porém, quando nós entendemos as nossas habilidades e encontramos espaço para isso, esse líder ganha essa pessoa. Com certeza. Com certeza essa menina deve ter um amor com você, um cuidado com você. Sim. Sem igual. Você não precisa me falar que ela tem esse cuidado. Porque quando você me abre essa história, né, com os conhecimentos que a gente tem, é fato que ela vai ter um carinho por você. Mas ela tem um carinho porque trata diferente. Não. Você está conseguindo potencializar aquilo que ela é boa. Sim. Porque se você manda ela fazer um slide, talvez ela não sairia tão bem. Então ela olhava assim, poderia ter feito melhor se fosse o cartaz. Sim, exatamente. E quando faz o cartaz, realmente sai melhor. Fica lindo. É isso. Eu acho que é isso que é a equidade, né? Equidade é você tratar as pessoas de acordo com as diferenças delas. Então, não é melhor nem pior. Eu preciso de um trabalho. Se ela vai me entregar o trabalho impresso em folha, no slide ou num cartaz, tá tudo bem, o trabalho vai ser entregue. Mas a forma a gente pode flexibilizar, né? Então isso é importante. Minha amiga, uma honra tremenda ter te recebido. Obrigada. Nosso canal. Estamos chegando ao fim, acho que tem bastante assunto. Sim. Pode ter certeza que vou chamar outras vezes para a gente falar sobre outros temas, porque é fundamental um líder, né, ter uma saúde mental legal, porque está cuidando de pessoas. Sim. E, para terminar, eu quero deixar aqui aquela perguntinha que funciona mais como um conselho. Se você pudesse deixar uma frase ou conselho para quem quer ser um líder emocionalmente saudável, qual seria esse conselho? E aí eu peço para você falar ali, olhando para a tua câmera. Terapia. Não tem um conselho maior que terapia, né? Para você cuidar das suas emoções. E você pode cuidar das suas emoções, eu acredito, né? De outras formas também, mas há profissionais para isso. Cuide das suas emoções, para você não pegar tudo para si, mas também não descarregar no outro as suas mazelas. Isso é ser inteligente emocional, você estudar as suas emoções e administrá-las e colocá-las em prática da melhor forma possível. Então, o meu conselho é autoconhecimento, porque através do autoconhecimento vem todas as outras questões. A autorregulação, enfim, as habilidades sociais. Então, se conheça. Maravilha, maravilha. Estamos chegando ao fim de mais um episódio, né, do Escola de Líderes. Se você gostou desse papo, curta, compartilhe com alguém que você tenha apreço e sabe que ela precisa também ter esse tipo de conhecimento. Vou combinar uma coisa aqui com a nossa psicóloga. Sim. As pessoas que estiverem assistindo, tiverem dúvida, podem deixar no comentário e aí, né, você passa para você responde e o Escola de Líderes coloca lá a resposta. Com certeza. Maravilha. Pode seguir também nas redes sociais. Eu quero rapidamente mandar um beijo para algumas pessoas, porque senão vão me pegar. Fica à vontade. Eu quero mandar um beijo pro meu marido, Marcos Matias, meu maior apoiador, assim, na vida também. Um lindo, tá, gente? Mas um fofinho. Me ensina muito. Acho que o casamento, eu cresci muito depois que eu casei. Porque o casamento, eu digo que só Deus para colocar duas pessoas diferentes dentro de uma casa e dá certo. Porque é difícil, né? Eu quero agradecer ao meu pai, Eli Damasceno, que me ensinou quase tudo que eu sei. Ele tá aqui nos bastidores. Minha mãe, Alexandra, também.
meus irmãos, minha cunhada, meus sogros, todo mundo, e meus alunos e pacientes que estão muito felizes e animados para assistir o nosso podcast. Um beijo, deixe sua dúvida, estou sempre à disposição. Obrigada, amigo, parabéns. Obrigada, Michael, Vitor, Raquel, todo mundo que faz isso acontecer. E é isso, como eu digo nas minhas redes sociais, bora se cuidar, porque a gente tem muita coisa aí para fazer na vida. Com certeza. Pessoal, eu vou deixar as redes sociais também da nossa psicóloga na descrição do vídeo. Se você quer levar também a Escola de Líderes, esse aqui é um projeto que tem capacitação para as lideranças, tanto para empresa, tanto para igrejas. Tem um curso de líderes onde a gente trata desses assuntos que estão sendo tratados, né, nos episódios. Eu acho fundamental. Entre em contato com a gente, que a gente vai conversar, vai ver a melhor forma de podermos aplicar isso para os seus líderes, para os seus liderados também, tá? E é isso, gente. E como eu sempre digo também nos meus podcasts, que também estamos no Spotify, seja você, seja uma pessoa melhor.